Falar aqui um pouquinho da interpretação dos resultados de análise de solo, um assunto bem importante aí quando se trata de adubação, né? Então, a análise de solo, ela fornece as bases para a elaboração de programas de calagem e adubação. Então, o programa de calagem e adubação é todo o processo que começa com a amostragem do solo e vai até a recomendação final de adubos e corretivos para o produtor, para o cliente. E tudo isso se vale de tabelas regionais de interpretação dos teores de nutrientes a partir da análise de solo. Então, são tabelas regionais que se usa para fazer interpretação. Então, cada estado ele possui as suas tabelas regionais de interpretação dos teores de nutrientes. Talvez não todos os estados brasileiros possuam as suas tabelas, mas boa parte deles sim. Então, o ideal é que, se você está trabalhando no estado do Pará, você faça a interpretação da análise de solo com as tabelas regionais de interpretação do estado do Pará. Se você está em outro estado, você tem que procurar as tabelas regionais daquele estado. O nitrogênio. Então, o nitrogênio é um caso à parte. As recomendações de adubação nitrogenada normalmente são baseadas em curvas de respostas para as diversas culturas, ou seja, geralmente não se tem resultado de nitrogênio em análise de solo, porque a maior parte do nitrogênio está na matéria orgânica do solo. E como a gente sabe, a matéria orgânica ela é muito dinâmica, então ocorre muita perda de nutrientes por vários fenômenos, volatilização, lixiviação, processo de decomposição. No processo de decomposição da matéria orgânica existe uma perda muito grande de nitrogênio. Então, por essa razão, a maior parte do nitrogênio que a gente observa nas manuais de adubação são provenientes de experimentação. Então, os números que a gente encontra nos manuais de interpretação de adubação são provenientes de experimentos. Então, em virtude dos poucos dados de pesquisa existentes com nitrogênio e pelo fato de não haver um método consistente até o momento para a determinação das quantidades de nitrogênio disponível no solo, deve ser considerado os conhecimentos existentes sobre o histórico do uso das áreas de plantio para a interpretação da disponibilidade do nutriente no solo. Agora, no caso do fósforo, existem tabelas, e elas são bem específicas. No caso dessa tabela aqui, é uma tabela de interpretação da disponibilidade de fósforo para o estado do Pará. Então, basicamente, a gente tem duas informações que a gente precisa para entrar na tabela para fazer a interpretação do fósforo. Primeira informação, teor de argila e a textura do solo. Então, a gente precisa saber se o solo é de textura argilosa, que é aquele solo que tem um teor maior do que 35% de argila, se ele é um solo de textura média, ou seja, se ele tem de 15 a 35% de argila, é um solo de textura arenosa, onde ele tem menos de 15% de argila. E aí a gente precisa da informação que vem na análise de solo, que é a disponibilidade de fósforo em miligramas por decímetro cúbico, antigo ppm, parte por milhão. Então hoje em dia se usa essa unidade aqui, miligramas por decímetro cúbico, que é a mesma coisa também que miligramas por quilo. Então vamos lá, vamos imaginar que a disponibilidade do fósforo seja de 3 miligramas por decímetro cúbico e que a textura é argilosa. Então, se a textura é argilosa, a gente usa essa linha aqui primeiro, esquece as outras e anda à direita. Então, se é 3 para a textura argilosa, a gente vai encontrar o 5, menor ou igual a 5. Então, a gente chega à conclusão que a disponibilidade de fósforo nesse caso é baixa. É essa informação que a gente tem que guardar. Agora vamos imaginar que a textura do solo é arenosa, então a gente vai trabalhar com essa outra linha aqui, e que a disponibilidade dele é 30 miligramas por decímetro cúbico. Então vamos encontrar esse 30. Pega a textura que é arenosa e anda à direita. Então 30 até aqui, maior do que 25. Então a disponibilidade dele é muito alta. Para que serve essa informação? Para a gente
saber se vai adubar ou não vai adubar. No caso do fósforo, mesmo dando uma concentração alta, a gente sempre recomenda fazer adubação por ele ser um fator limitante no solo, né? A gente tem problemas de fixação no fósforo, então o aproveitamento dele no solo é muito pouco devido a problemas de fixação, valores de pH e tudo mais. Potássio. O potássio já é um outro nutriente importante, existe tabela para ele, que é essa aqui, também uma tabela calibrada para o estado do Pará. A gente não precisa saber a textura do solo, porque o potássio ele não tem problema de fixação, principalmente nas argilas, como tem fósforo. Então, a principal informação que a gente precisa para interpretar fósforo é a disponibilidade dele, que vem expresso na análise de solo. Então, se na análise do solo apresentou um teor menor do que ou igual a 40, o teor é baixo. Se for de 41 a 60 é médio, 61 a 90 é alto e maior do que 90 é muito alto. A gente pode interpretar também outros macronutrientes. No caso aqui é a tabela de interpretação de cálcio, magnésio e alumínio para o estado do Pará. Então, cálcio mais magnésio é menor ou igual a 2 centimol carga por decímetro cúbico, que também pode ser expresso em centimol carga por quilo, que é a mesma coisa, é baixo, né? Alumínio, se for um valor entre 0,3 a 1 centimol carga, é médio. Se for maior do que 1, é alto. Então, são valores que a gente pega da análise de solo, entra aqui e verifica se o teor que a gente tem ali no solo é baixo, médio ou alto. E dessa forma a gente sabe como é que está o solo, né? Se ele está precisando de nutrientes, se tem nutrientes em excesso, para a gente tomar uma ação. A gente pode também, em alguns casos, fazer adubação com micronutrientes. Haja vista que a gente tem tabelas também para fazer a interpretação deles. Não é muito corriqueiro os agricultores fazerem adubação com micronutrientes, porém existe a possibilidade. Então, aqui para o estado do Pará, basicamente existe essa tabela aqui com boro, cobre, ferro, manganês e zinco, e correlacionando com a disponibilidade deles em miligramas por decímetro cúbico. Mais uma vez ele mostra se o teor que veio na análise do solo é baixa, média ou alta. E aqui um exemplo de uma tabela de cultura, no caso aqui do abacaxi, lembrando mais uma vez que a recomendação para o estado do Pará, então essa tabela aqui foi calibrada para o estado do Pará. Então o que é que a gente pode tirar dessa tabela aqui? Primeiramente, se eu estou trabalhando com abacaxi, ele me diz que eu preciso definir a produção esperada em toneladas por hectare de frutos. Se eu quero uma produção menor do que 30, de 30 a 40 ou maior do que 40. Dependendo da produção esperada, eu vou ter uma dose maior ou menor de nutrientes. Por exemplo, se a minha produção for menor do que 30 toneladas por hectare, produção esperada, eu vou colocar 80 kg por hectare de nitrogênio no solo. Se a faixa de fósforo que vem na análise de solo for de 0 a 10 mg por decímetro cúbico, eu vou adicionar 40 kg por hectare de P2O5, pentóxido de fósforo. Se o valor for igual a 40 miligramas por decímetro cúbico de potássio, eu vou adicionar 200 kg por hectare de K2O. E assim sucessivamente. Recomendação de adubação para soja. Aí a gente já tem uma outra tabela, porque é para uma outra cultura, né? Soja para o estado do Pará, para uma produtividade esperada de 3 a 3,5 toneladas por hectare de grãos. Nesse caso aqui, ele precisa saber da disponibilidade de fósforo e potássio, se é baixa, média, alta, muito alta, né? E aí, dependendo da disponibilidade, você tem um valor de fósforo ou de potássio. Vamos imaginar que o valor que vem na análise de solo para fósforo seja alto. Então você anda à direita aqui e vai achar o valor de 50 kg por hectare a aplicar e de 30 kg por hectare de K2O a aplicar. Lembrando que aqui não tem nitrogênio, como teve aqui no caso
do abacaxi, né? Por quê? Porque na soja não se faz adubação nitrogenada, uma vez que a gente faz a inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio, do gênero Rhizobia. Então, por isso não tem a questão da recomendação do nitrogênio. Aqui no caso para a banana, o estado do Pará, objetivando uma produtividade de 20 a 30 toneladas por hectare de cachos. Nesse caso aqui, a gente tem que definir a época, o estado fenológico da planta, se ela está no plantio, na formação, na produção. No caso aqui no plantio não se recomenda fazer adubação nitrogenada, ela vai receber só na fase de formação e na produção. Então, dependendo da cultura, a gente vai ter uma variação aí das tabelas com mais ou menos informações. Uma observação importante, para quem quiser ter acesso às demais culturas, às tabelas das culturas, pode acessar esse livro aqui, que é a Recomendação de Adubação e Calagem para o Estado do Pará. Ele já está na segunda edição, foi lançado em 2020, e é o livro base que se usa aí no Estado do Pará para fazer interpretação de adubação e também de correção do solo. Obrigado.